O que é que Jesus quis dizer quando ele disse para Pilatos: "O meu reino não é deste mundo"? Verdade que a colocação, as palavras de Jesus são claras e óbvias, mas nós vamos tomar algum minuto para pensar no que isso implica para Pilatos, para aquele tempo, mas mais do que tudo, quais são as implicações dessa palavra de Jesus para a minha e para a sua vida. E este é o texto que nós vamos estar lendo hoje. Eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Portanto, nós vamos a João capítulo 18. Estaremos lendo do versículo 28 ao versículo 36. E o texto bíblico diz o seguinte: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar alguma pessoa, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de mover. Versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? E Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregam-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Amém? Até aqui a palavra de Deus. E aonde eu gostaria de tomar estes poucos minutos da nossa atenção, do nosso coração, é como dissemos no princípio, o que significa Jesus dizer: o meu reino não é daqui? A primeira coisa foi a que Pilatos pescou, como a gente diz no nosso vocabulário, né? Ele logo entendeu. Então você é rei, né? Se você está dizendo que o teu reino, se você tem um reino, então você é rei. Mas a questão para Pilatos agora, ao mesmo tempo que facilitou, piorou, porque como assim não é deste mundo, né? Claro que ele entendia que os judeus eram religiosos, existia uma grande, enfim, série de verdades e coisas, e eles até entendiam estes governadores que trabalhavam com a nação de Israel ali, acabavam aprendendo um pouco, né, da religião judaica, mas ainda assim eu imagino que Pilatos não entendeu nada. Não entendeu nada. E Jesus disse claramente: olha, o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus, ou seja, os meus seguidores, aqueles são parte do meu reino, os meus servos, meus súditos, né, não deixariam que isso acontecesse. Eu ser entregue na mão dos judeus, que aconteceu desde ali no Getsemane, e acabar ali na presença de Pilatos para ser julgado. E ele depois termina com as mesmas palavras, dizer: mas agora o meu reino não é daqui. Para Pilatos, ficou um quebra-cabeça, ficou sem entender, ficou claro e evidente que este homem que estava diante dele se dizia um rei, se dizia que tinha um reino, mas ao mesmo tempo que era algo, ou seja, não era daqui, pelo menos não estava ali na terra de Jerusalém, né? Ele não saberia dizer se era em outro país ou em outro mundo, no entanto, não era dali. Ou seja, claramente Jesus não estava lutando pela causa que os judeus a priori estavam lutando. Definitivamente Jesus não estava comprando briga com César, definitivamente Jesus não estava levantando um motim, porque ele disse: se essa fosse a questão, os meus lutariam. No entanto, Jesus diz: o meu reino não é daqui. Mas mais importante do que entender o que isso significava para Pilatos, a quem Jesus respondeu diretamente naquele dia, é perguntarmos-nos a nós mesmos se isto importa para nós, que o nosso Jesus, a quem nós juramos a nossa fé, a quem nós juramos a nossa fidelidade, de quem nós dizemos pertence à nossa vida,
O chamamos de Senhor, ou seja, alguém que tem direito sobre a nossa vida. O chamamos de Salvador, a quem Deus deu por ele uma graça que nós não merecíamos, a quem nós dizemos que nós amamos de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. A pergunta é para nós que dizemos tudo isso da pessoa de Jesus, de ser o nosso mestre. Pronto, simplificou. Se o nosso mestre, melhor dizendo, para ir de encontro a esta palavra, se o nosso rei diz que o reino dele não é deste mundo, o que significa isso para nós? Uma das palavras bíblicas interessantes que a gente aplica aí, ele diz: aonde está o vosso tesouro, aí está o nosso coração. O tesouro é um lugar onde ele está o reino da pessoa, está não só o coração da pessoa, mas está a fidelidade e o lugar aonde ele guarda. Ele vai guardar o seu tesouro num lugar seguro. O tesouro de Salomão, quando a rainha veio ver, ele teve que abrir os cofres num lugar seguro dentro do seu palácio. Onde o tesouro de Salomão estava, ali era a capital do seu reino, e a pergunta é: onde está o tesouro de Jesus? E ele nos facilitou dizendo, né, naquele texto, que é no céu. Então, quando Jesus diz, e nós sabemos isso, é óbvio, mas eu quero hoje meditar com você nas implicações. O que é isso? O que significa para nós na prática? O fato que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E a primeira coisa é que o tesouro de Jesus não está aqui. E se nós pertencemos ao reino de Jesus, o nosso tesouro tampouco está. Então a primeira coisa que nós devemos entender, a implicação primária, é o que Jesus já tinha ensinado para os seus, e este é o ponto, para os seus, é que não ajunteis tesouro aqui, aonde a traça, aonde a ferrugem, aonde os ladrões estão presentes. Então o tesouro de Jesus está no reino dele. E o nosso tesouro como servos, como súditos, como cidadãos deste reino a quem nós juramos fidelidade, deve estar lá também. Onde os cidadãos anelam estar. Não sei quantos de vocês já saíram da sua terra natal, aonde você pertence, talvez seja um estado. No meu caso é um pouco mais drástico, eu saí de um país para o outro. E algumas pessoas, algumas nacionalidades, eu aprendi isso muito forte dos portugueses aqui nos Estados Unidos. Eles trabalham toda uma vida e constroem a sua casa lá em Portugal. Aqueles que migraram, né? Claro, não é a maioria. Mas nós vimos isso mais forte do que alguns outros países. Nem todos os brasileiros, alguns fazem, nem todos os da América Latina o fazem. Mas os portugueses, por muito tempo, a gente via este caminho, né? Que os que imigravam levavam o seu dinheiro e construíam. Por quê? Porque a segurança que eles tinham é que quando eles se aposentassem, eles voltariam para a sua terra natal. Por quê? Porque aquela é a terra deles. Aquela é a cultura deles. Aquela é a comida que eles querem comer nos últimos dias, nos últimos anos da sua vida, não é? Mesmo que eles aventuraram a uma outra cultura por questão de oportunidades, ou seja, o que for, no entanto, a terra natal. Alguns de nós brasileiros da mesma maneira, né? Nós entendemos que estamos fora da nossa pátria, não é? Que gostando ou não gostando, tendo divergências ou não, tendo dificuldades ou não, sendo melhor aqui, é onde nós temos a nossa origem, nós pertencemos a esta pátria. E talvez nas pátrias humanas, nós podemos até, talvez se alguém vai dizer, eu vim para a Alemanha, hoje eu moro aqui, nem pensava voltar para aquela situação que eu vivia, não é nem pela pátria em si, mas uma situação, né? Então outros, eu estou aqui nos Estados Unidos, ou eu estou na Austrália e etc. Enfim, nós vemos no Brasil, hoje o Brasil vive um processo de imigração contrária, né? Pessoas de outras nações vindo para o Brasil, ali do Haiti, Venezuela e outros países que imigraram para o Brasil. Eu posso imaginar a mesma realidade deles, querendo que a realidade do seu país melhore, volte, estabilize-se, não é? Para que possam retornar aonde ele pertence, aonde a linguagem, a cultura, a comida, enfim, tudo é onde ele pertence. A pergunta agora, quando Jesus diz, o meu reino não
não é daqui, não é deste mundo. Então os seus súditos, os seus servos, os cidadãos do reino de Deus, desejam voltar ou estar na sua pátria. Jesus veio aqui cumprir uma missão, mas ele estava prontíssimo, aleluia. Ele estava prontíssimo para voltar. Por quê? Porque este não era o lugar dele, ele veio exatamente cumprir uma missão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas ele anelava estar lá, e numa das palavras que nós lemos no texto de João, ele disse: o meu desejo é que vocês estejam aonde eu estiver, e eu vou voltar para o Pai. E ele foi preparar com o desejo, com a tarefa de preparar para que os seus pudessem brevemente estar lá com ele. Então, cidadão do reino de Deus, isso é importante demais. E se você ouvir uma mensagem como essa e pensar em alguém, o Espírito Santo te fizer lembrar alguém, compartilhe, por favor, este vídeo. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos ouvir a verdade das Escrituras, e o que nós fazemos neste canal, neste devocional, é tão somente meditar nelas, né? Então, agora trazemos implicações simples. Se eu sou cidadão do reino de Deus, e o cidadão anela estar na sua pátria, onde nós anelamos, e anelar é gostar, é querer, é desejar. É sonhar com ela. Você pode imaginar Jesus se aproximando do fim do tempo, já sonhando em estar de volta, aleluia, na glória da qual ele saiu. Então, os do seu reino devem sonhar chegar lá. Não aguento esperar o dia. Senhor, dá-me força para viver aqui. Eu vou cumprir minha missão, eu vou cumprir o propósito, eu vou estar neste tempo de peregrinação, neste deserto desta terra, mas graças a Deus que um dia e em breve, se Deus quiser, eu estarei para sempre, aleluia, na minha pátria, porque eu tenho um lugar e é eterno. Ninguém vai me tirar a cultura de lá, a glória de lá, o prazer e a realidade, a santidade que está lá, tudo aquilo que Deus nos deu um gostinho aqui quando nós entramos espiritualmente no reino de Deus, vai viver-se na plenitude lá, e não há corrupção, não há pecado, não há maldade, não há nada. Que bênção! E é nisso que os cidadãos do reino de Deus deviam pensar e anelar, porque isso é ser cidadão de uma terra que não é esta aqui. Quantos crentes jogam pedras, alguns até no meu canal, da professora Manuela Barros, quando nós ali estamos até o momento compartilhando as aulas da escola dominical, agora já em 3 estágios, né, juvenis, jovens e adultos, falam: vocês gastem tempo para melhoramento daqui, para que ficar com esse blá, blá, blá? Nós não estamos com blá, blá, blá. Nós estamos vivendo o que Jesus nos ensinou, aleluia. Buscar primeiro o reino de Deus, e ele disse: o meu reino não é deste mundo, então os seus súditos não deviam estar lutando por ele. Se alguém ou alguma voz me disser o contrário, esta não vem de Deus, vem do humanismo, vem de qualquer outra religião ou filosofia deste mundo, vem de qualquer religião ou filosofia deste mundo. Mas Jesus terminou aqui, falou as palavras: o meu reino não é deste mundo. Onde é que a gente planeja a nossa aposentadoria? Na nossa terra. Não é? É o reino de Deus. Nós trabalhamos para o reino de Deus. Eu volto a dizer, quem vive como imigrante tem esta realidade mais palpável. Muitos imigrantes, né, saíram para tentar alcançar, ter acesso a um pouco mais de fundos, de bens, de dinheiro, de condições até para construir alguma coisa na sua terra natal, para comprar uma terra, enfim, de qualquer maneira ou de outra, investir. Por quê? Porque ele pertence lá, amanhã ele pode não poder mais estar nessa pátria, né, onde ele está, e ele tem que voltar à sua, ou ele mesmo já é o projeto dele. Eu vim por um tempo, quantos eu conheço aqui que é assim? Eu vim, por 5 anos, 5 anos eu volto, né, e fica sonhando o dia de voltar, trabalha feito um cão, né, por quê? Porque ele tem uma meta. Qual é a meta? Ele está trabalhando pelo seu lugar, pelo objetivo que ele tem, e o objetivo do reino pelo qual ele está lutando. Espiritualmente, nós estamos lutando pelo reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Quais são as prioridades do reino de Deus? Não são daqui. Melhor educação é uma bênção, e todos nós aceitamos como uma bênção para a sociedade, mas não é a minha luta.
Se eu não tiver um mestrado, não vai fazer diferença nenhuma a mim. Se eu não puder colocar PhD diante do meu nome, não faz diferença alguma a mim. Se um irmão da minha igreja não tem nem o ensino médio, não faz diferença nenhuma a ele. Faz aqui, mas para o reino de Deus, não. A sigla para mim aqui faz diferença. Mas para o reino de Deus, nada. E tem uma coisa, não só para o reino de Deus, mas para o Deus do reino. Aí, o que cabe ao súdito? Como é que o súdito faz? Senhor, o que tu queres? Qual é a prioridade? Porque se for este o caminho, eu quero trilhar. Se o Senhor me permitir, como é que o súdito faz? Eu gostaria de ter este título, eu gostaria de estudar sobre este assunto, eu gostaria de ter esta posição. Posso, Senhor? Por quê? Porque somos servos, somos súditos. Mas quem de nós está questionando ao Senhor para guiar as nossas vidas? O foco do nosso trabalho deve ser as coisas do reino de Deus. E o reino de Deus se trata de pessoas. Nada do que é material é o reino de Deus. Escutamos isso? Nada do que é material é o reino de Deus. Se usa coisas materiais, eu uso uma Bíblia física, eu uso uma xícara física, eu uso um microfone físico, nós construímos igrejas físicas, nós pomos bancos físicos, é parte do trabalho porque estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Então a nossa peleja espiritual não é pelas coisas deste mundo, seja a nível material, de coisas materiais, de coisas, vamos dizer, educacionais ou de alma, né, de bem-estar, da convivência do ser humano, nada disso. A nosso bem-estar vem de consequência da nossa realidade espiritual abençoada por Deus. Pensando já na aposentadoria para sempre com o Senhor. Quantos podem dizer amém? Mas é trabalho com pessoas. Uma certa vez, e eu termino com este testemunho, eu estava tão chateada de lidar com gente na igreja. Tantos problemas, tantas perseguições, situações tão difíceis, que eu disse, sabe o que, Jesus? Eu amo trabalhar para o Senhor, e essa foi sempre a minha vida. Eu nunca fui expoente em nada. Hoje, na verdade, é o tempo na minha vida que mais pessoas me conhecem, porque eu comecei esse trabalho aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e assim por diante. Já hoje, talvez algumas pessoas mais me conhecem, mas toda a vida eu trabalhei em igreja pequena. Depois saí do Brasil com 20 anos de idade. Sempre foi igreja migrante, igreja pequena, pouca gente, luta tremenda, né? Porque imigrantes, como já dissemos, às vezes a prioridade é outra, não querem saber de Jesus e compromisso com a palavra, com a igreja. Então, nestas perseguições, nesses problemas, um dia eu cheguei para Deus e falei, olha, sabe o que, Senhor? Toda a minha vida eu servi ao Senhor, mas eu vou continuar servindo. Mas uma coisa só, eu não quero mais lidar com gente. Eu vou fazer trabalho de computação, eu vou fazer um site para a igreja assim, eu vou fazer aquilo lá. Eu comecei a dar ideia para Jesus do que eu podia fazer desde que eu não lidasse com ninguém. Quando eu terminei o meu projeto, eu escutei uma voz no meu coração que disse, então, para mim, você não presta mais, ou seja, não funciona mais. Não foi num sentido negativo, mas no sentido a porta está fechada. Por quê? Só isso, a palavra foi simples. O sentimento foi simples, mas agora, quando Deus fala, aí a gente começa a pensar, mas espera aí, por que Deus falou isso comigo? Aí eu comecei a pensar. Eu disse, porque tudo no reino de Deus é acerca das pessoas. Ele veio por causa das pessoas, ele morreu por causa das pessoas, ele ensinou por causa das pessoas, ele sofreu por causa das pessoas, ele intercede por causa das pessoas, ele constrói, anela e prepara um lugar por causa das pessoas. Ele ama as pessoas. Então, quem não quer lidar com pessoas, aleluia, quem não quer amar e dar segundas chances e perdoar as pessoas, não tem nada a ver com o reino dele. Amém? Então, o reino de Deus não tem nada a ver com a comodidade daqui, no sentido, não é para as pessoas, porque este é um movimento que está tão forte em algumas igrejas hoje, em mente de alguns cristãos hoje. Temos lido alguns livros, depois nós vamos estar trazendo disponível alguns estudos sobre isso para esclarecer essa mentira, este engano, não é? Querendo o quê? Dizendo como nós, na verdade chama-se o evangelho humanista, é que nós estamos tentando fazer o mundo melhor para a pessoa, já que nós amamos a pessoa, e Jesus foi um ajudador das pessoas e etc, e tudo pelas pessoas, mas eles veem o lado humano, da comunidade humana,
de uma cama melhor, de uma casa melhor, de enfim, uma vida melhor. Tudo bem, nós queremos isso, nós não somos contrários. E parte da nossa vivência vai ser a favor disso automaticamente. Nós não somos contrários, entenda por favor, mas não é a minha prioridade, não é o meu lugar. Vamos dizer mais uma palavra claríssima para nós encerrarmos aqui. Não é a minha luta, não é a minha batalha. E esta é a diferença. Escute, por favor. A diferença entre estes crentes e nós não é que nós não queremos o bem-estar das pessoas, é que esta é a luta deles. Ambos queremos o bem-estar, mas ambos votamos para que esse bem-estar aconteça, ambos trabalhamos, inclusive no nosso dia a dia, dependendo da profissão que você esteja envolvido com ela, para este bem-estar. Mesmo eu, por exemplo, no momento como mãe de família, eu estou fazendo isso, eu estou formando cidadãos, eu estou formando crianças que num dia futuro vão ser, né, trabalhadoras, enfim, tudo isso é para o social, mas a minha luta não é por isso, é espiritual. Enquanto eu estou ensinando matemática para o meu filho, para a minha filha, eu estou aqui plantando, semeando nele e nela a palavra de Deus, porque a minha luta, aleluia, é como a de Jesus e não é deste mundo, porque o nosso reino, como o de Jesus, não é daqui. Vamos falar juntos? O nosso reino não é daqui. Aleluia, que Deus abençoe você em nome de Jesus. A ter força e graça, não só de viver essa realidade, mas de ensinar. Amém.